Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, principalmente dessas aparições modernas de hoje em dia, da bagaceira apocalíptica que não tem nada a ver com Maria, tá, minha gente? Não é a bem-aventurada quem está aparecendo para esses videntes, é obra do adversário. Quero mostrar para vocês hoje uma coisa impressionante, tá? Porque por várias vezes nós mostramos aqui o equívoco do vidente da aparição mais famosa do Brasil. Foi assim no caso do Dona de Estrada, é assim no caso da mãozinha da estátua na Argentina, que isso, né? Caiu por causa de um raio, enfim, vários equívocos e fake news que ele publicou em seus vídeos, pelo fato de não pesquisar sobre o assunto, ou pelo fato de não entender uma outra língua e acreditar naquilo que passaram para ele, tá? Às vezes nem é má fé do vidente, mas passaram algo para ele não pesquisou, acredita lá em quem passa as informações, né? E começa a publicar isso daí. Foi assim no caso de Dona de Estrada, que ele não tem um entendimento de italiano, ele mal leu o contexto, né, que o Papa colocou o tal do Dona de Estrada, ele mal leu esse contexto e acreditou apenas em alguém na Itália que passou para ele que o Papa teria chamado Nossa Senhora de uma mulher qualquer. Ele acreditou naquilo e pronto, já fez vídeo e fez todo aquele, né, carnaval. Os aparicionistas saíram aí pelo mundo virtual espalhando que o Papa tinha cometido essa falha. E a gente pegou e mostrou aqui que foi um equívoco. A mesma coisa a mãozinha da estátua lá na Argentina, a mesma coisa a questão do Cardeal Bucker, né? Ele abriu um vídeo dizendo que o Cardeal Bucker estava sendo expulso do Vaticano, tá lá até agora o Cardeal Bucker. Era o amigo do meu pai, né? E é impressionante também porque todo mundo que se coloca contra a aparição não presta. Prestem atenção nisso. Só para ele só presta o sacerdote que é a favor da aparição ou aquele que não fala nem sim nem não. Se aparecer um bispo, um sacerdote, alguém falando contra, aí o cabra não presta mais. Foi assim, por exemplo, o pregador, com o nosso amigo pregador Eudes, né? Ele e o Daniel Silveira também, que passou a não prestar mais depois que os dois se colocaram contra a aparição e as revelações. Então aí já não presta mais. Então o crivo providente, né, para um bom sacerdote, um bom pregador, tem que ser aquele que é a favor da aparição. Você fala assim, não, eu não acredito por causa disso, e pronto, já não presta mais. É o caso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E aqui foi um equívoco do vidente, porque ele não entende o italiano. E quem passa essas coisas para ele da Itália, eu não sei se faz conscientemente, eu não sei, porque passa para ele coisas que não são reais, tá, gente? São coisas equivocadas, tá? Como eu falei, o caso Dona de Estrada. Passaram para ele, esse terminho Dona de Estrada pode ser traduzido como uma mulher qualquer. Só que não colocou o contexto. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Engraçado que até hoje não teve retratação. Prestem atenção na fala desse padre, tá? O padre François Maria Dermini. É um padre que não acredita na aparição. Ele acredita em Medjugorje, se eu não estou enganado. Em Medjugorje ele acredita. Mas aqui na aparição mais famosa do Brasil, esse padre não acredita. E no dia, deixa eu ver que dia foi. No dia 5 de julho de 2019, o canal lá na Itália, da aparição mais famosa do Brasil, publicou um vídeo no qual o vidente tenta responder o padre, tá? Por algumas falas do padre. E no vídeo o vidente diz assim, né? Ou vocês não têm informação correta ou estão usando de má fé contra a aparição. Ele diz assim, né? Eu quero de novo fazer esse esclarecimento. E ele diz, o padre François Maria
anda dizendo na Itália que as mensagens aqui da aparição mais famosa do Brasil são automáticas. Esse termo automático significa psicografado, tá? E aí o vidente fez um vídeo explicando que as mensagens não são psicografadas e mostrando como é que ele escreve, tá? Eu escrevo dessa forma. Seria interessante um esclarecimento por parte do vidente, tá? Uma refutação em cima disso, né? Porque psicografia está ligada ao espiritismo. Uma explicação, uma refutação, se realmente o padre tivesse falado isso. Só que o padre não falou nada que essas mensagens são psicografadas. Pelo contrário, o padre falou que as mensagens não são psicografadas. Prestem atenção que eu vou colocar o vídeo aqui. Tá? O vídeo é esse daqui. Peraí, desculpa. O vídeo é esse daqui, tá? Deixa eu colocar aqui no minuto. Quem conhece italiano aí? Acho que o Perin deve conhecer italiano, tá, gente? Prestem atenção no que o padre vai falar. Un veggente che proviene, mi pare, o dal Portogallo o dal Brasile, perché parla portoghese. Anguera, comunque. Brasile. Brasile, sì. Ho visto il video durante il quale lui ha un'apparizione e cade in ginocchio, ha una tavoletta in mano e scrive. Qualcuno pensava che scrivesse in scrittura automatica, ma io non ci ho visto assolutamente nessuna traccia di scrittura automatica. Ha un modo strano di scrivere, cioè guarda, poi scrive molto velocemente, però non è scrittura automatica. Aqui, sinceramente, eu não falo italiano, tá, gente? Eu falo português e um pouco de inglês por causa da minha profissão, mas italiano eu não falo. Mas aqui dá para entender claramente que ele está falando sobre a forma que o vidente escreve as mensagens. Ele fala que escreve numa tabuinha, numa folha de papel. Ele fala que muitos pensam ali que é de forma automática, ou seja, psicografada, mas ele não vê isso. Ele está vendo que é algo estranho na forma de escrever, mas em absolutamente nada ele vê psicografia ali. Então o padre, na verdade, aqui o padre François Maria, ele não acredita na aparição, assim como eu não acredito, enfim, né? Todo mundo sabe por que nós não acreditamos na aparição. Mas o padre François Maria aqui, ele está exatamente falando que as mensagens não são psicografadas. E são escritas de um modo estranho, mas não psicografadas. Ele ainda fala, né, que porque o vidente olha para o papel, explica por que não pode ser psicografada. E aí, o que acontece? O vidente, por não conhecer o idioma, ele não é obrigado a conhecer, mas por acreditar, né, nas pessoas que passam para ele essas coisas, ele acredita. Né? Foi lá e fez um vídeo resposta que não tinha necessidade nenhuma, gente. Não tinha necessidade nenhuma. Porque o padre falou exatamente o que o próprio vidente falou no vídeo resposta dele, né? E que fez com que o padre publicasse uma nota explicando isso daí e depois explicando, né, que no vídeo ele não estava criticando a forma de escrever, e sim as mensagens, tá? Prestem atenção no que o padre publicou aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui foi publicado depois do vídeo do vidente, tá? Foi no dia 5 de setembro. Isso aqui é público, tá, gente? Tá na internet, tá? Eu só tô colocando aqui porque é público. Foi no dia 5 de setembro de 2019 também, do mesmo ano, né? E aí ele já começa aqui mostrando aqui, né? Aqui, nesse link aqui, onde está o vídeo do vidente. E aqui ele fala, né, que o vídeo trata-se de um esclarecimento do vidente que se mostrou, né, indignado ali com a fala do padre nessa televisão aqui, na TV 2000, que é a TV lá da Itália. Ele mostra a razão porque o vidente fez, né, o vídeo. Aí ele fala aqui, ó, no vídeo o vidente fala sobre a falta de respeito, ignorância e má fé. E aí ele coloca aqui entre aspas a fala do vidente. O vidente diz assim, ó: alguém chega a dizer que as mensagens que escrevo são de escrita automática. Isso é desrespeito.
uma escrita automática psicografada, tá, gente? Aí o vidente diz no vídeo: a ignorância de que estou falando é quando a pessoa não entende. Continua: usa de má fé. Isso é outra coisa, não é? Ainda referindo-se ao abaixo-assinado, o autoproclamado vidente diz que oferece uma catequese para, né, para ver se é honesto ou não, tá? Então aqui ele está falando sobre o vídeo que o vidente fez respondendo aquele vídeo que eu mostrei para vocês do padre. E aí o padre vem e esclarece aqui, né? Ele coloca o link aqui do vídeo dele, ó, tá vendo? Coloca o link do vídeo dele e ele esclarece aqui, ó, aqui nesse abaixo assinado diz exatamente o oposto do que o vidente afirmou. O que o vidente estava afirmando? Que o padre saiu dizendo na Itália que ele psicografava as mensagens, tá? E aí o padre coloca por escrito o que está no vídeo, lá no vídeo em italiano. Ele coloca aqui. Esse site aqui é em italiano também, tá, gente? Só que eu peguei e traduzi aqui, eu coloquei no tradutor. Diz aqui, ó. O que o padre diz no vídeo? O padre diz exatamente aqui, ó. Ele tem uma tabuinha na mão e está a escrever. Alguns pensaram que ele escreveu em escrita automática, que seria psicografia. E o padre diz, mas não vi absolutamente nenhum vestígio de escrita automática nele. Ou seja, está falando que não há nenhum tipo de escrita automática no vidente. Aí diz assim, ele tem um jeito estranho de escrever. Todo mundo concorda com isso. Porém, não é uma escrita automática, porque ele olha para o papel e escreve assim conscientemente, ainda que muito rapidamente, tá? Aí o padre esclarece que a crítica dele aqui, na verdade, a primeira crítica no vídeo diz respeito ao milenarismo. Ele diz assim, ó, parece-me que o perigo essencial do vidente é o milenarismo. Ele prevê um período catastrófico que será seguido pelo triunfo definitivo do Imaculado Coração de Maria. As mencionadas mensagens anunciam, de fato, depois de muita catástrofe, ocorrerá um triunfo definitivo do Imaculado Coração de Maria, através do qual a terra será transformada e a paz reinará em todos os lugares. Esta heresia representa uma tentação permanente no coração humano e nos testemunhos de Jeová e a nova era. Ele está colocando esse triunfo definitivo de Maria como se fosse uma espécie de milenarismo. Tá? Essa é a crítica, na verdade, né? sobre as mensagens, né? E a questão da escrita, porque falaram para o padre, tá? Não foi o padre quem falou isso. Falaram para o padre que ele psicografava as mensagens. O padre falou, e o padre no vídeo diz ao contrário do que o vidente, né, tentou esclarecer. Diz assim, ó, eu não vejo nenhum tipo de psicografia ali nas mensagens. Mas e o que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? O que eu quero mostrar para vocês é a escorregada que o vidente deu por não conhecer o idioma italiano, e ele não é obrigado a conhecer, mas por confiar naquilo que as pessoas passam para ele. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Né? A gente já mostrou várias coisas aqui, desde o dona de estrada até o cardeal Bucker, que ia ser expulso lá da Itália. É a questão do fiducia supplicans, que agora ele instrumentalizou o fiducia supplicans. E é engraçado que ele mesmo diz em todas as catequeses, né? Ele mesmo diz, ó, não, se me perguntar onde está ali para abençoar a união pecaminosa, é claro que não está, né, no documento. Mas por trás, dando uma manobra aqui, um duplo carpado, a gente encontra tal coisa. Então ele mesmo sabe que o fiducia supplicans não diz, não orienta ninguém a abençoar a união pecaminosa, né? Ele sabe muito bem o que o documento diz, mas ele está instrumentalizando o documento a favor dele, tá? E é sempre assim. Agora eu pergunto, né? O vidente recebe essa aparição, acho que 3 vezes por semana. Em nenhuma delas a aparição corrigiu o vidente. Essa é a pergunta que eu faço. Se é a mãe de Deus quem vem do céu se apresenta para ele, em nenhuma dessas aparições a mãe de Deus falou, olha,
Presta atenção naquilo que passaram para você sobre o padre François Maria. Ele não quis dizer, aliás, ele não disse em momento nenhum que você psicografava as mensagens. Ele disse apenas que ele não acreditava que as mensagens eram psicografadas. Será que a Mãe de Deus não teria vindo do céu e falado isso para o vidente, corrigido o vidente? Será que a Mãe de Deus não viria do céu e falava, ó, o contexto que o Santo Padre usou para mim, né? A Mãe de Deus, usando o termo dona de estrada, não estava no contexto de mulher qualquer, e sim de uma mulher de rua, por não ter um abrigo onde dormir naquela noite. Será que a Mãe de Deus não teria corrigido o vidente nisso? A questão da mãozinha, da estátua na Argentina. Olha, isso é uma fake news. Nem o santuário da Argentina publicou nada sobre isso. Não teve uma testemunha ocular. A questão do cardeal Bucker. Olha, isso aí. Não coloque isso na sua catequese, porque infelizmente é uma fake news. Foi o amigo do amigo do amigo do meu pai quem disse. Será que a Mãe de Deus ela vem 3 vezes por semana e não corrige o vidente nessas coisas? Essa que é a pergunta. E por que todo mundo, todo sacerdote que não presta é o sacerdote que não acredita na aparição? Por que isso daí? Será que só o fato de não acreditar na aparição quer dizer que ele não presta mais? Ele não pode prestar e não acreditar na aparição e mostrar o porquê não acredita? Porque todos os sacerdotes que ele divulga são exatamente aqueles que ou acreditam de um modo incondicional na aparição ou simplesmente não falam nada só a respeito, né? Fica igual o Dom Zanoni ali, né? Deixa o tempo levar. Essa é a minha dúvida, tá? E aqui mostrando para vocês que o padre François Maria não falou nada sobre psicografia. Aliás, ele defendeu o vidente nisso. Ele defendeu o vidente. A fala do padre foi exatamente, né, contra a psicografia, dizendo que ele não via nada de psicografia nas mensagens, né, na forma da escrita, mas via um modo estranho. E o que ele criticou ali foi exatamente o que nós criticamos aqui, a mensagem em si, tá bom, minha gente? E enfim, cara, vamos continuar aqui divulgando sobre essas aparições modernas, essas aparições das bagaceiras apocalípticas, todas contra a igreja, que divulgam heresias em cima de heresias, né? São várias heresias, uma atrás da outra, né? É impressionante como não passa uma semana sem trazer uma heresia, e quando não traz uma heresia, repete a heresia anterior, né? Hoje não foi revelado nenhuma heresia, então eu vou começar a repetir as anteriores, né? É sempre assim que acontece. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.